Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade de novo ao nosso conteúdo. Nessa semana que se passou, nós vimos um pouco sobre um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. Então nós tínhamos o conjunto dos números naturais, só números inteiros e positivos, o conjunto dos números inteiros, que daí já incluía também números negativos, e depois o conjunto dos números racionais, que incluía todos estes, mais aqueles que poderiam ser representados por frações, né? Ou uma fração de um número inteiro por inteiro, ou números decimais exatos, ou dízimas periódicas, né? Que são números que têm infinitas casas depois da vírgula, mas de forma repetitiva, ou então números mistos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade. Nós vamos olhar agora a página 114. Então, rapidinho, pega a apostila aí e abra na página 114. Hoje nós vamos falar agora sobre representação geométrica. Lembra que nós falamos sobre isso principalmente quando nós começamos a falar sobre números inteiros. Nós tínhamos o zero no meio e à medida que eu fosse indo para a direita, eu teria números positivos e à medida que eu fosse indo para a esquerda, números cada vez mais negativos. Quanto mais à direita o número se encontra, maior ele é. Quanto mais à esquerda ele se encontra, menor ele é. Isso não é diferente em relação aos números racionais. A diferença é que, agora, entre dois números inteiros, há outros infinitos números que eu posso colocar ali no meio, né? Ou seja, na forma decimal, ou seja, da forma fracionária. Então, espero que já tenham pego a apostila de vocês. Vamos lá. Na página 114, fala que você deve ter percebido que o número de conjuntos está aumentando. Nós temos três até agora: natural, inteiro e racional. E estamos aprendendo sobre o conjunto dos números racionais. Então ele faz algumas perguntas. Primeira, por que esse conjunto é importante? Quais outros conjuntos fazem parte dele? E você pode citar quantos números racionais existem entre dois números inteiros positivos e entre os números inteiros negativos? Essas respostas já dei para vocês em um certo momento, mas eu vou de novo, né, aos pouquinhos, eu vou falando sobre vocês quais seriam as respostas de cada uma dessas questões. Na sequência, ele ainda faz mais uma. Será que os números racionais podem ser representados numa reta numérica? Será que mesmo ele sendo decimal ou sendo número fracionário, eu consigo colocar ele numa reta numérica? Sim. Assim como os números naturais e os inteiros, os números racionais também podem ser representados numa reta numérica. E alguns exemplos ele coloca aqui. Primeiro, ó, o número fracionário 2 quintos. Obviamente, o número 2 quintos ele não é um número inteiro, porque, né, se eu dividir o número 2 por número 5, não dá um número inteiro, dá um número decimal, um número com vírgula. Outra coisa, como o numerador, que é o que está em cima, é menor do que o denominador, que é o que está embaixo, a conta, quando eu fizer aqui, vai dar 0, alguma coisa. Já vamos fazer essa conta, mas vai ser um valor que está ali entre o 0 e o 1. Então ele é maior do que zero, porque vai ser 0, alguma coisa, mas não chega a ser igual a 1. Isso vai acontecer toda vez, né, que o numerador for menor do que o denominador. Bom, temos várias maneiras de fazer isso. Uma delas é a seguinte maneira. Como a fração que nós estamos falando é de 2 quintos, então vou escrever aqui de novo. 2 quintos. Eu sei que esse número já está entre 0 e 1. Então vamos pegar uma reguinha aqui e eu vou fazer essa nossa reta numérica. Então tá aí, fiz uma reta simples. E eu sei, já como eu falei com vocês, como o numerador ele é menor, eu sei que esse valor vai estar entre 0, vai ser maior do que 0, mas ao mesmo tempo vai ser menor do que 1. Então, feita aqui a nossa reta, eu vou dividir, né, o intervalo que vai de 0 até 1 em 5 partes iguais, porque esse é o denominador. Lembra que o denominador indica em quantas partes foi dividido o inteiro. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui o 0 na posição 0 e na posição 5 aqui, ó, eu vou dizer que vale 1. E no intervalo eu vou dividir em 5 partes iguais, ou seja, aqui uma parte, duas partes, três partes, quatro partes, 5. Então dividimos isso em 5 partes iguais. Agora, ó, eu sei que eu quero só duas. Então, uma
2. Aqui estará posicionado o nosso 2 quintos. Essa é uma das maneiras de eu conseguir posicionar meu número, né, racional numa reta numérica. Qual que é a outra possibilidade? É eu fazer realmente uma divisão. Lembra que nós falamos que o 2, que é o numerador, ele vai ser o dividendo, e o 5, que é o denominador, vai ser o divisor. Fazendo essa divisão, não dá para dividir do jeito que está aqui, porque o 5 não cabe dentro do 2. Vou precisar adicionar um zero, tanto aqui quanto aqui e a vírgula. E o 20 é divisível por 5, exatamente 4 vezes. Então, subtrai o 20, zerou. Isso quer dizer que essa fração ela também pode ser escrita na forma decimal, que vale 0,4. São dois valores que são equivalentes. O 2 quintos na forma fracionária e o 0,4 na forma decimal. É um decimal exato. Né? Tem exatamente uma casa depois da vírgula. O que nós vamos fazer agora? Vou fazer uma outra reta numérica e vamos colocar esse valor lá dentro. Perceba ó, que ele está entre o 0 e o 1. Ele é 0, alguma coisa. Então ele está ali um pouco maior que 0, mas ele não chega a valer 1. E vou dividir aqui também. Eu vou fazer aqui também ó, o 0 na posição aqui e o 5. Opa, e no 5 aqui o nosso 1. Então aqui é o 0, aqui é o 1. E eu tenho 0,4, tá bom? Quando eu faço por decimal, eu conto o seguinte: cada casa que eu adiciono aqui é um décimo. Ou seja, eu vou adicionar 10 divisões sempre 10 divisões para cada casa que eu faço aqui, eu multiplico por 10, né? O número de divisões. Por exemplo, se eu tivesse duas casas, seriam 100 divisões. Como eu tenho uma única casa, são 10 divisões iguais. Então eu venho aqui e vou fazer essas 10 divisões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos 10 divisões exatamente iguais. E eu vou até a quarta. Então, aqui seria 0,1, 0,2, 0,3. Esse aqui é o 0,4. Perceba que a posição é a mesma. Tanto faz você tentar colocar o valor como sendo decimal ou como sendo fracionário. O espaço, né, o local que ele vai ocupar, ó, vai ser o mesmo. E essa é a ideia. Você vai sempre escolher a maneira que você se sente mais seguro, né, que você acha que fica mais fácil para que você possa posicionar esse número corretamente na reta numérica. Isso chama-se representação geométrica de uma reta numérica. Tá bom? Agora vamos voltar à apostila, né, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Voltando à apostila, né, nós sabemos que, para completar aqui, que 2 quintos nós fizemos a divisão. Então, essa fração equivale a um decimal exato, que é 0,4. Aqui, então, nós temos representado já, da maneira que nós colocamos lá. Ele considerou que estava entre 0 e 1, né, porque é um numerador menor do que o denominador. Dividiu em 5 partes e contou duas, porque eram duas das 5 partes. Certo. Isso vai acontecer quando o numerador for menor do que o denominador. Sempre vai estar entre 0 e 1. Na sequência, ele nos dá outro exemplo, né? E mistura um pouquinho as coisas aqui. Primeiro, ele diz que é um número negativo. Então, não vai estar mais à direita do zero. Ele vai se encontrar para trás, à esquerda do zero. Então, a gente tem que tomar aí alguns cuidados. E outra coisa que ele faz aqui, ó, o numerador, que é o que está em cima, ele é maior do que o denominador. Isso faz com que a fração seja imprópria e ela pode então ser transformada numa fração mista. O que é uma fração mista? É quando eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária, uma fração própria, onde o numerador aí sim seria menor do que o denominador. Então nós vamos fazer isso, vamos tentar transformar essa fração aqui, que é uma fração imprópria, numa fração mista. Então, deixa eu pegar minha folhinha aqui e vamos lá. Aqui, então, nós vamos transformar. Vamos deixar o sinal de lado por enquanto. Eu vou considerar apenas o 7
quartos. Depois a gente olha com calma para o nosso sinal. Para transformar esse número misto, eu vou dividir até onde for necessário adicionar uma vírgula. Nós não vamos adicionar a vírgula, mas vamos até lá. Como? Colocamos aqui então o 7 como dividendo, né? E o 4 como divisor. Nesse caso dá para dividir, porque o 4 cabe aqui dentro uma vez. Então, 1 vezes 4 é 4, eu subtraio 4, sobrou 3. Para dar sequência, eu precisaria adicionar vírgulas. Eu não faço isso, porque eu não quero transformar isso num número decimal. Nós queremos transformar isso num outro tipo de fração, que é uma fração mista. Como é que eu faço isso? O quociente que deu aqui vai ser o número inteiro. Então, nós temos 1 inteiro e o resto e o divisor farão parte da fração própria. Como? Então, ó, nós colocamos o sinal aqui da fração. Em cima vai exatamente o nosso resto. Sobrou 3. Então, esse será o nosso numerador. E o divisor continua sendo o divisor. Isso quer dizer que a fração imprópria 7 quartos é exatamente igual ao número misto, que diz que é 1 inteiro mais 3 quartos. Tá? Então, essa é a lógica. Eu tenho 1 inteiro mais um pouquinho. Por que isso permite facilidade na hora de colocar numa reta numérica? Porque eu sei a partir de onde que eu conto. Ó, antes não tinha nenhum número aqui na frente. Então, quando não tinha nenhum número na frente, nós considerava zero e somava mais um pedacinho. Agora eu tenho o número 1. Então eu vou começar a contar a partir do 1. Então vai ser 1 mais algum pedacinho. Feita a transformação, nós transformamos numa fração imprópria no número misto, eu não posso esquecer, né? Eu até falei que deixaria isso de lado, mas eu não posso esquecer mesmo de colocar, né, que ele era um sinal negativo. Então, no livro nós temos menos 7 quartos, então tanto a fração imprópria quanto o número misto ficarão negativos. Isso faz total diferença. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou desenhar uma reta numérica só considerando o lado negativo, porque o número é negativo, que vai do zero, passa pelo menos 1 e chega até o menos 2. Bom, então eu venho aqui, vou desenhar essa minha reta numérica, vou deixar um espacinho aqui, ó, que eu preciso ir do zero até o menos 1 e menos 2. Então, vou fazer assim, ó, com uma retinha bem grande aí. Tá? O zero vai estar mais à direita possível, porque eu vou ter só números negativos. Agora, ó, eu vou ter que dividir cada número em 4 partes iguais. Sendo assim, eu vou considerar 4 centímetros para cada um para ficar mais fácil. Então, eu vou somar 4 aqui, vou fazer o número menos 1. E vou somar outros 4 aqui e vou considerar o número menos 2. Tá? Lembrando que eu estou fazendo só o lado esquerdo, uma vez que o número que nós vamos considerar aqui ele é negativo. E agora, aonde que vai estar o nosso número misto? Vai estar entre 0 e menos 1 ou entre menos 1 e menos 2? Percebe que aqui, ó, se fosse só menos 1, ele estaria aqui. Só que ele é menos 1 com alguma coisa a mais, ou seja, ele é menos 1 com alguma coisinha a mais, que vai ficar aqui entre o menos 1 e o menos 2. Então, esse intervalo aqui, eu vou dividir ele em exatamente 4 partes, que é o nosso divisor, nosso denominador. Então, ó, 1, 2, 3, 4 partes iguais. Nesse número misto que diz, ó, menos 1 e mais 3 quartos, ou seja, mais 1, 2, mais 3 quartos. Então, é aqui que vai estar o número misto menos 1, 3 quartos. Ou seja, 1 inteiro mais 3 quartos negativos. Tá bom? Vamos voltar agora para a nossa apostila. Aqui está então o processo que ele fez. Transformou também, ó, a fração que é imprópria em um número misto. Menos 1 inteiro e mais 3 quartos. Então, o número negativo vai estar entre menos 1 e menos 2. Também nós chegamos a essa mesma conclusão. Então, ó, o espaço entre menos 1 e menos 2, ele divide em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. E eu considero apenas 3, porque são só 3 dessas 4 partes. Então, aqui seria, ó, menos 1, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Portanto, é aqui que nós temos o nosso valor. Então, nós chegamos na conclusão, né, na folhinha à parte ali.
Virando a página, nós temos aqui nosso primeiro exercício que vai ser por conta de vocês para colocar todas essas letras, né, que vai ó, de A até o L, todas elas numa reta numérica que está logo abaixo, tá bom? Então, qual que é a ideia? Você pode transformar todos eles da maneira que você acha melhor para colocar na reta numérica. Pode ser na forma fracionária ou na forma decimal, fica a teu critério. E você vai colocar não os números, mas apenas as letras na reta numérica, tá bom? Então, por exemplo, 3,3, que é a letra A. Aonde que ela se encontra? Bom, eu sei que é número positivo, então vai estar à direita do zero. Vai estar para frente. E vai estar, ó, ele é um pouquinho maior do que 3, ele é 3 e alguma coisinha. Então você vai chegar até o 3 e depois vai somar, né, uma parte ali que é o 3,3, tá bom? Perceba que não tem como você deixar a posição exata, até porque esse não é um número decimal exato. Mas nós sabemos, nós temos condições de colocar ele na posição aproximada que ele é. Acho o 3, um pouquinho para frente do 3 você coloca a letra A. Bom, com relação ao B, o B, ó, é uma fração imprópria negativa. Então, é menos 4 terços. Você pode tentar colocar assim, ou você pode transformar isso no número decimal e também achar o lugar, né, o local dele, ou ainda pode transformar numa fração mista e tentar localizar a posição. Tá? Fica a seu critério. Perceba que o denominador ele é menor. O denominador é 3 e o numerador é 4. Mas vai estar mais à esquerda do menos 1. Vai ser menos 1, alguma coisa. Tá bom? Então vai estar ali entre o menos 1 e o menos 2. Então essa é a primeira atividade que vocês vão fazer. Vão achar o local de cada uma dessas letras e vão colocar. E depois, é claro, eu vou fazer a correção junto com vocês. Logo na sequência, nós temos a letra A, que fala para você identificar entre os números acima, ou seja, aqueles que nós acabamos de colocar na reta numérica como letra. Ache dois números desses que têm exatamente o mesmo módulo. Ele até disse aqui uma coisinha para ajudar vocês para lembrar. Ó. Módulo também é chamado aí de valor absoluto, né? Os dois são sinônimos, de um número racional que é a distância do ponto que representa esse número na reta numérica até a origem. Resumindo, módulo indica a distância desse valor até o zero. Né? O que importa é o valor em si, sem o sinal. Como assim? Menos 2 quintos tem o mesmo módulo de mais 2 quintos. Por quê? A distância de menos 2 quintos até a origem é a mesma distância que 2 quintos até a origem. A diferença é que está cada um para um lado, mas a distância que eles têm até o zero é exatamente a mesma. Tá? Então, isso é módulo. Na prática, são números iguais com sinais diferentes. Eles têm o mesmo módulo. Tá bom? Então, essa é a letra A. Na sequência, temos a letra B, que pergunta quais dos números acima é um número inteiro. Então, desses todos os números que nós temos aí, qual que é inteiro? Tá? Você pode colocar ou o número ou a letra que ele está sendo representado. Tá bom? Então, essa é a questão da letra B. Logo na sequência, ainda na página 115, nós temos a questão 2, que fala, construa uma reta numerada com um segmento de 10 centímetros. Então, você vai pegar, né, 10 centímetros e fazer um risquinho ali e numerar, sendo o ponto médio desse segmento ponto O, que é a abscissa zero. Ou seja, você faz um segmento de 10 centímetros e no ponto médio. O que é o ponto médio? É um ponto que divide o segmento da reta exatamente ao meio. Então, se o teu segmento tem 10 centímetros, você vai deixar 5 para um lado, 5 para o outro, e bem no meio ali você vai colocar o ponto O. Esse ponto O representa a abscissa zero, ou seja, à direita do zero, que é o ponto O, nós teremos apenas valores positivos, e à esquerda do ponto O teremos apenas valores negativos. Após construído nessa reta, né, você vai complementar com letras. Mas como assim? Que letras? Vire a página que lá vai ter a sequência, né, a continuidade dessa questão. Nessa página, então, né, na página 116, nós temos ali a alternativa da letra A à letra G, que fala para você, naquela reta que nós acabamos de fazer na página anterior, localizar essas letras. Por exemplo, o ponto B está a 5 centímetros de O.
você vai, a partir do O, medir 5 centímetros e colocar o ponto B. O ponto A, ele é o simétrico em relação ao B. Então, por exemplo, se você medir o B, porque aqui não fala na letra A, né? Se o B é para a direita ou para a esquerda. Então, se você medir o B do lado esquerdo, o A vai estar lá do lado direito. Ou vice-versa. Se você medir o B 5 centímetros para a direita, o A vai estar para o lado oposto. Tá bom? Então você vai complementando, vai colocando todos os pontos na reta numérica. E aí você vai complementar e vai ter aqui até a letra F, não, até a letra H, né, naquela reta numérica que você acabou de fazer na página anterior. Como último exercício solicitado na aula de hoje, a questão 3 da página 116. Ele fala o seguinte: usando uma medida qualquer, traça um segmento que vai de M até N. Tá? Então, é um segmento de reta que tem o início e o fim. Eu recomendo que você tente utilizar o maior espaço possível. Se você faz um espaço muito pequeno, depois é muito difícil você colocar, né, os segmentos ali no meio. Tá bom? Então, tente fazer uma reta que use o maior espaço possível. Tá? Aí o começo, né, o lado esquerdo ali é o ponto M e o ponto mais à direita seria o ponto N. E a partir disso, então, eles falam algumas instruções para você fazer, para que você possa resolver, né, realizar essas questões. Primeiro, com auxílio de um compasso, régua e esquadro. Então, espero que todos vocês ainda tenham, né, não tenham jogado fora ou perdido de novo. Primeiro, determine o ponto médio desse segmento. Traçar o ponto médio, nós já vimos que é o ponto que divide esse segmento exatamente no meio. E cada ladinho, né, que vai ficar dois pedaços, você vai dividir em 5 partes iguais. Então, cada metade dessa você vai e transforma em 5 pedacinhos iguais. E você vai seguindo as instruções, né, representar o ponto O como ponto médio e assim por diante, né? Tem mais aqui alguns pontos a serem colocados e você vai adicionando esses pontos naquela reta numérica que você acabou de fazer. Tá? Então, nisso se resume a aula de hoje, né, em representações geométricas dos números racionais, tanto, ou seja, tanto números que sejam positivos quanto números que sejam negativos. Então, mãos à obra, tá? Essa tarefa eu vou cobrar de vocês na quinta-feira, tá bom? Então, dá tempo aí de fazer, tirar algumas dúvidas também, mas eu espero que vocês tenham, né, tentem resolver sozinhos. E se aparecer alguma dúvida, algum problema aí, nós resolvemos juntos na quinta-feira, tá? Mas lembre-se, as dúvidas só aparecem se você realmente tenta fazer. Tá? E essa é a melhor experiência na matemática. É você tentar, né? Se você errar, tenta de novo, porque a hora que você consegue, com certeza, isso dá um ânimo bastante grande aí e vale a pena. Tá bom, pessoal? Então, eu peço que vocês realmente tentem resolver as questões sem burlar o sistema aí, tá bom? Sem copiar do coleguinha, porque de verdade, o que mais vale é o aprendizado e depois, é claro, tem as provas, as avaliações. Portanto, não adianta você ir bem, né, a entregar, copiar e entregar tudo as tarefas e depois não ir tão bem, né, nas provas, tá bom? Então faça direitinho que na quinta-feira eu tiro as dúvidas que forem ficando. Tá bom, galera? Então é isso aí. Até a próxima aula. Forte abraço.